Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós aprenderemos o conceito de distribuição amostral. Mas para isso, cabe lembrar o que nós queremos dizer ao utilizar o termo distribuição, certo? Então, imagine que você tem aqui esse conjunto de dados. Normalmente, um conjunto de dados nos livros de estatística é representado por uma variável, pode ser x ou y, com um índice, né, um indexador, no caso aqui o i. Nesse conjunto, então, eu tenho que o i variará de 1 até 9, sendo que o x1 me representará, por exemplo, o primeiro elemento, o 1, o x2 me representará algum outro valor, por exemplo, 1,5, o x3, o 2 e assim por diante, tá? Se eu faço ou quero ver como é que é a composição deste conjunto de dados a partir dos valores nele contidos, né? Eu posso fazer uso de um histograma construído a partir de um processo de contagem, seja de valores, se eu quero contar, né, considerar apenas valores específicos, seja por intervalos de classe, quando se trata de fato, uma variável contínua, né? E esse histograma costuma ser utilizado justamente, né, para analisar como é que esse conjunto de dados está composto. É por isso que, quando a gente fala de composição, de constituição de conjuntos de dados, a gente utiliza em um primeiro momento um histograma para ter uma noção de como os dados são. E esse termo composição, na estatística, a gente associa ao termo distribuição. Em outras ocasiões, nós queremos ter uma ideia de, por exemplo, se eu tiver que escolher um valor desse conjunto de dados aleatoriamente, qual seria a chance de, por exemplo, eu obter um valor em particular? Por exemplo, 2. Se eu calcular, então, a participação relativa desse 2 dentro desse conjunto de dados, eu posso também construir novamente um gráfico como este aqui em verde, em que as colunas associadas a cada um dos valores aqui contados representa justamente a frequência desse número, de ocorrência desse número, com relação ao total das observações analisadas. No caso, então, para o x igual a 2, a coluna ou barra no gráfico terá uma altura igual a 33% aproximadamente, e não mais 3. Veja que esse 33% é aproximadamente, né, é dado, na verdade, exatamente pelo 3 dividido pelo tamanho do conjunto, que no caso aqui é 9. Então, 3 sobre 9 vai dar aproximadamente 0,3333 ou 33,33%. Né? E muitas vezes, essas participações relativas são utilizadas para estimar probabilidades, justamente, de ocorrência. Ante uma escolha aleatória de um elemento desse conjunto de dados, com reposição, qual seria a chance de eu ter sempre o número 2 selecionado? A nossa melhor estimativa, no caso, vai ser, então, 33%. Se nessa ótica eu utilizo, então, essas participações relativas para tentar visualizar uma função ou uma distribuição de probabilidade, eu vou ter um gráfico mais ou menos como este gráfico aqui, em verde escuro, e a função em si de probabilidade estaria sendo, então, estimada com essa linha aqui em azul, que para o caso não é outra coisa que um polígono de frequência, né? Um polígono de frequência. Quando passa a ser, então,
uma função de probabilidade de fato quando a área debaixo da curva estimada passa a ser igual a 1. Isso por quê? Porque na estatística a gente utiliza essa área para estimar chances de ocorrência, ou seja, probabilidades. E a gente sabe que a chance de você escolher um elemento dessa amostra ou desse conjunto varia de 0 a 1, não pode ser mais do que isso, certo? Por isso que há um reajuste daquela curva inicial, de tal maneira que a área debaixo da curva seja igual a 1. Quando a variável estudada, como essa aqui, ou no eixo horizontal, é uma variável contínua, a gente fala de função de densidade de probabilidade. Quando a variável é discreta, é função de distribuição de probabilidade. Mas aqui nós, informalmente, o pessoal da estatística já está acostumado a utilizar, né? Principalmente quando a gente trabalha com amostras de distribuição de probabilidade. Embora você saiba que, pelo caso contínuo, é, na verdade, uma densidade de probabilidade, tá bom? Então, nós utilizaremos aqui a distribuição de probabilidade. Saibam que há questões formais a considerar, eu recomendo que vocês olhem o nosso livro-texto ou algum livro de estatística para você entender melhor o que estou colocando aqui, tá bom? Muito bem, veja que aqui no caso eu estou considerando uma distribuição quase praticamente assimétrica, né? E portanto, né, o 40 está praticamente no meio dessa distribuição e parece ser um valor bastante representativo para esse conjunto de dados aqui utilizado, né? Porque se você pega o miolo dessa distribuição, você verá que você contempla a boa parte das observações utilizadas para construir este gráfico e, portanto, 40 seria uma boa representação de boa parte desse conjunto de dados. Veja que poucas observações são muito maiores a 40 e pouquíssimas observações estão aqui sendo muito menores que 40. Isso que normalmente caracteriza as distribuições simétricas, entre elas a distribuição normal, amplamente utilizada na estatística. Nós utilizaremos muito ela aqui, tá? Mas nem sempre isso acontece, né? E lá na frente a gente verá que temos também algumas distribuições assimétricas e há casos nos que a gente, de fato, precisa delas. Como, por exemplo, né, já indo para o campo empírico, quando a gente quer representar estatisticamente a distribuição de firmas por tamanho. A gente, se olha os dados da pesquisa industrial anual, ou mesmo da Printeca, a gente vai ver que temos muitas empresas pequenininhas, isto aqui é um caso hipotético, tá? E pouquíssimas empresas grandes, de fato. Então, neste caso, uma distribuição assimétrica, como uma normal, por exemplo, não seria a mais adequada para representar esse processo, né? Mas voltemos ao assunto, lembrando sempre de olhar, né, o livro-texto, que no nosso caso é especificamente o livro do Moritin Busabe, tá? Que aqui eu chamo para abreviar Busabe. Voltemos então e vejamos o que tudo isso e o termo de distribuição tem a ver com uma distribuição amostral. Veja, neste caso aqui, esse conjunto de dados. Agora, eu tenho esses 3 valores possíveis compondo a minha população. Se eu quero olhar para a média dessa população, faço a soma, a média simples, faço a soma, divido por 3, 3, 5, 6, aqui eu errei, seria 2, tá? A média seria 2. E eu vou extrair amostras. Porque a gente sabe que normalmente nós não teremos acesso à população, teremos que trabalhar com amostras, né? Então, eu vou extrair aqui uma amostra de tamanho 2, que eu estou chamando de amostra 1, e por questões do destino, estou tendo uma amostra aqui apenas com 1s, né? E no segundo momento, eu tiro uma segunda amostra, a amostra 2, seguindo o mesmo processo, e agora eu tirei a amostra composta pelos segmentos 1 e 2. Veja que estamos adotando
A amostragem aleatória simples, que considera que a chance de extrair o 1, o 2 e o 3 é a mesma e não muda com as extrações anteriores, ou seja, são os eventos de escolha aleatória de um elemento do conjunto da população é independente, portanto, a chance de ocorrer de escolher o 1 é independente de escolher o 2 ou de escolher o 3, e todos esses elementos provêm da mesma amostra, ou seja, são igualmente distribuídos. A chance deles serem selecionados são iguais. Essa é a tradução, tá? Muito bem, então eu tenho aqui uma segunda amostra, né? É um pouco diferente, e assim sucessivamente. Eu sigo o processo e tiro todas as amostras possíveis de tamanho 2 desta população. Tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amostras possíveis diferentes de tamanho 2 desta população. Veja que eu estou considerando aqui a ordem, né? Então, se eu tivesse que calcular uma estimativa desta média igual a 2, lembra que aqui eu errei? A partir destas amostras, eu posso usar a média simples, né? A média simples, que vai ser dada pela soma dos elementos da amostra dividido pelo tamanho da amostra, né? Ou seja, x1 mais x2 sobre 2. E para cada amostra, veja que eu vou ter um valor diferente para esta média. Como é uma média calculada a partir da amostra, então a gente chama esta média de média amostral. E ela acaba sendo uma variável aleatória, porque dependendo da composição da amostra, o seu valor muda, né? Então, essa média é uma variável aleatória, porque ela depende da amostra. Imagina que você só tem a chance de escolher, então, uma amostra. Suponhamos que seja esta aqui. Uma amostra de tamanho 2, composta pelos valores 2 e 1. Então, a média que você vai obter aqui, a partir dessa amostra, será igual a 1,5. Ah, mas o meu valor populacional, o meu parâmetro, é igual a 2. É diferente, sim. Você pode ter valores diferentes daquele observado de fato na população, do valor do parâmetro. Você pode ter um valor igual a 1, um valor igual a 1,5. Você pode acertar na mosca. Isso vai depender da amostra. E lembra que normalmente você não vai conhecer este valor aqui, né? O mi igual a 2. Tá? Então, a gente tem que utilizar a estatística justamente para poder lidar com essa incerteza, com essa aleatoriedade e poder inferir, por exemplo, a partir deste 1,5, afirmações válidas referentes à média igual a 2 da nossa população, tá? Então, se eu olho para todos estes valores, para a minha média amostral, isso se eu tiver condição de tirar todas as amostras possíveis da minha população, que vocês já sabem que na vida real não dá. Se desse, eu teria a população, então se eu tenho a população, por que eu vou ter que calcular estimativa, sendo que eu tenho como calcular o valor do parâmetro, né? Muito bem, se eu tenho todos esses valores para essa média amostral, então eu posso tentar analisar como é que é o seu comportamento, né? E, portanto, eu posso dar um jeito de tentar estimar a sua distribuição, né? Só que como se trata de uma distribuição sobre uma variável aleatória, né? A gente chama essa distribuição de distribuição amostral. E como neste caso em particular, eu estou analisando a média amostral e o seu comportamento, esta distribuição será, então, a distribuição amostral da média amostral.
Por isso, então, que nós precisamos estudar as diversas distribuições amostrais de estatísticas diversas, como a média amostral, a proporção amostral, a variância amostral e assim por diante. Isso porque normalmente nós não teremos a população, teremos apenas uma amostra e, portanto, a gente trabalhará com estatísticas aqui, que, como você pode ver, serão variáveis aleatórias. E associadas a elas terão as suas respectivas distribuições amostrais. E essa distribuição amostral, então, que nos permitirá inferir a respeito deste parâmetro. Tá bom? Na próxima aula, então, a gente entra em mais detalhes a respeito da distribuição amostral da média. Certo? Obrigada, gente. Até a próxima.